Review do livro O Obstáculo é o Caminho. Cara, esse livro aqui é muito bom, tá? Eu trouxe algumas notas aqui para poder falar para vocês sobre o que o livro fala, o que é possível tirar de bom do livro e o que você consegue aprender e colocar em prática hoje mesmo após ver esse vídeo, tá? O livro é do Ryan Holiday. Primeira coisa que eu quero falar para vocês que é muito legal os livros do Ryan, que todo capítulo que ele começa, ele começa com uma história. Tanto esse livro aqui, quanto esse outro aqui, que é O Ego é Seu Inimigo, que eu tô terminando. Sempre quando você termina um capítulo, o início do próximo é uma história. Não uma história, é um case. E isso aí é um fator muito interessante, porque você fica viciado. Na hora que você termina um capítulo, você fala, deixa eu só dar uma olhadinha ali no próximo capítulo. Você vê uma história e você fala, não, tem que terminar de ler. Então, um fator muito interessante é isso, tá? Cada capítulo ele fala, no começo de cada capítulo ele começa mostrando um case, então sempre tem uma referência. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo, por exemplo, ó. Mantenha-se em movimento. A Amelia Earhart queria ser uma grande aviadora. Aí ele continua falando, né? Logo a primeira frase do capítulo. O que eu anotei aqui que eu acho interessante? O livro, ele traz para você um framework de 3 passos para que você consiga ultrapassar os obstáculos que tem no seu caminho. E qual é esse framework? Primeira coisa, você tem que trabalhar a sua percepção. A percepção que você tem em relação ao seu obstáculo. Esse obstáculo pode ser uma dificuldade que você está passando. Esse obstáculo pode ser alguma doença, alguma dificuldade familiar que você está passando. Então, o primeiro passo é você trabalhar a percepção que você tem. O segundo passo é você ter vontade, exercer vontade em realmente resolver aquela situação. Terceiro passo, você agir, ter ação. Então ele fala para que você supere qualquer obstáculo, você tem que trabalhar. Tem esses 3 passos, que é primeiro trabalhar a percepção, a vontade e a ação. Tá? E aqui tem algumas notas que estão no meu iPad aqui, que são muito interessantes, tá? Quando a gente olha de percepção, ele coloca aqui, né? Nós escolhemos ceder aos sentimentos ou não ceder. Onde uma pessoa vê uma crise, outra vê uma oportunidade. Percepção é como vemos e entendemos o que ocorre ao nosso redor e o que decidimos que esse evento significa. Então, quando ele fala, tem até uma frase muito impactante, que quando você olha o problema por uma outra perspectiva, o problema perde poder contra você. Então, quando você olha qualquer problema que você esteja passando, qualquer obstáculo, qualquer pedra no caminho, quando você adota um novo ponto de vista em relação a esse problema, você tende a ficar menos ansioso, tende a ficar menos frustrado, tende a ficar menos perdido, tá? E ele fala que quando você encontra um problema, você tem que ter o controle absoluto das suas emoções. Ele até fala, calma é uma questão de desafio e controle. Quando você encontra um problema na sua vida, você primeiro tem que desafiar o problema. Segundo, você tem que ter o controle das suas emoções. O que significa desafiar o problema? Significa que você tem que olhar para o problema e falar, tudo bem, eu vou passar por isso. Não vou deixar isso aqui parar o meu ímpeto. Isso aqui não vai parar a minha vida. Você tem que desafiar. Se é isso que a vida me entregou, eu aceito e eu vou para cima. Vou passar por cima desse problema. Para que a gente faça esse desafio, a gente desafie mesmo o problema, a gente tem que ter um controle absoluto das nossas emoções. Se nós não controlamos nossas emoções, logo nós não conseguimos pensar com clareza. Pensando com clareza, a gente não consegue, inclusive, dar a volta no problema e olhar o problema por uma outra perspectiva. Então, para você trabalhar a sua percepção no problema, você tem que olhar o problema sob uma nova perspectiva. Lembrando, onde uma pessoa vê um problema, outra vê uma oportunidade. E vai de você escolher se você vai ver esse problema seu como de fato um problema ou uma oportunidade de você fazer o famoso quando a vida te dá limões, você tem que fazer uma limonada. O livro, o primeiro framework do livro, ele fala basicamente disso, tá? Outras anotações interessantes.
Ele fala aqui, ó, sobre controle de emoções. Quando uma pessoa entra em pânico, ela se limita a reagir. As pessoas se limitam a reagir, fogem do plano e deixam de pensar. Primeiro passo, você tem que ter controle das suas emoções. A incerteza e o medo são afastados pela autoridade. O treinamento é autoridade. Então, conforme você for vivendo, você for passando por N situações, é normal que você sinta medo, você sinta incerteza. Esse medo e essa incerteza somem quando você trabalha a sua autoridade. E quando você treina passar por obstáculos, você adquire confiança, você enxerga o problema por outra perspectiva, isso ele dá como um treinamento. Quanto mais você treina, mais você faz esse movimento, você trabalha esse músculo, que é você observar as coisas por uma outra forma, mais fácil você tende a passar pelos problemas da vida. O autor deixa bem claro isso. As percepções são problemas, são um problema. Elas fornecem informações na qual não precisamos. Ou seja, às vezes a gente fica muito perdido, confuso, ansioso, chateado, desapontado, perdido mesmo. Só que isso às vezes vem da percepção. As percepções, elas são um problema também, porque elas fornecem muitas informações nas quais nós nos apoiamos em informações que não vão fazer a gente se superar o problema. E, na verdade, se não tratadas e se não filtradas, essas percepções elas vão nos atrapalhar para passar por esse problema, tá? Quando você consegue olhar a situação de um novo ângulo, aquilo perde controle sobre você. A maioria das empresas de sucesso foram montadas durante uma depressão. Então, aqui vem até um pouco sobre o Taleb, né? Que a maioria das empresas, enquanto elas estão passando por uma dificuldade no mercado dessas empresas, elas tendem a crescer, tá? O empreendedor é alguém que acredita em sua capacidade de fazer algo onde não havia nada anteriormente. Tudo pode ser revertido se adotado um olhar penetrante e que ignora a embalagem e vê o presente. É bobagem você ficar vivendo na glória do passado ou ficar ansioso pelo futuro. O livro fala que você tem que viver no presente, no que você consegue fazer hoje, da forma que você consegue enxergar o seu problema hoje, os problemas que acometem a sua vida, tá? E ele deixa bem claro, às vezes o seu problema não tem solução agora. Hoje não tem solução. Não tem. O que você tem que fazer é aguardar. Ele coloca aqui, às vezes não fazer nada é a melhor escolha. Espere. Espere. Às vezes o tempo ele vai solucionar o seu problema. Às vezes o tempo vai te trazer clareza sobre como você vai transmitir. Só que você não pode, em hipótese nenhuma, perder a perspectiva, você deixar o problema dominar você, você deixar de desafiar o problema, e você não pode, de forma alguma, descontrolar suas emoções. Você tem que olhar para dentro e você tem uma plena convicção que as coisas vão dar certo. Aí entra um conceito chamado paradoxo de Stockdale. O que é esse paradoxo? O paradoxo de Stockdale diz duas coisas. Primeiro, quem que era Stockdale? Stockdale é um cara que ficou... Eu não lembro se ele era dos Estados Unidos, tá? Mas ele era um general que ele estava lutando na guerra do Vietnã, se eu não me engano. E ele pulou de paraquedas em terras inimigas e ele sabia que ele ia ser capturado. E ele foi capturado e ficou 7 anos em cativeiro. Quando ele ficou em cativeiro, ele serviu de líder para outros presos que estavam junto com ele, ensinando os presos a como que eles devem passar as informações de uma forma que eles não sejam mortos. Então, inclusive, o Stockdale tentou o suicídio, acho que uma ou duas vezes, só que ele não conseguiu. Só que não foi suicídio porque ele queria passar fraqueza, ele não queria... Ele tentou suicídio para não passar informações por um outro motivo, não foi por conta de depressão nem nada. Aí ele foi condecorado muitos anos depois que ele foi solto. E o que ele diz? Qual que é o paradoxo de Stockdale? O que Stockdale acreditava? Em duas coisas. Coisa número 1, você tem que ter uma fé inabalável que as coisas vão dar certo. Esse é o primeiro passo de você enxergar as coisas como elas são. De você ter certeza que as coisas vão dar certo. Segundo passo, enxergar a verdade nua e crua. Ver exatamente as coisas como elas são.
Então, durante 7 anos, Stockdale adotou esse framework para que ele entenda, para que ele foi a forma que ele conseguiu digerir a situação que ele estava passando. Imagina, 7 anos em cativeiro. E ele ensinou isso para os outros presos. Ele percebeu que os presos que mais se suicidavam e que mais morriam por depressão, enfim, eram as pessoas otimistas. Então, Stockdale, ele trabalhava nesse conceito, nesse framework. Você ter uma certeza inabalável, não deixar as coisas te abalarem, ter certeza que você vai sair dessa situação e você encarar as coisas como verdade nua e crua. Ele até fala, né? O que é a vontade? A vontade é o nosso poder interior de nunca ser afetado pelo mundo exterior. Então, Stockdale carregava muito disso. Ele tinha um desejo, um sonho de ser liberto, óbvio que ele tinha. Só que ele não deixava nada, ele não deixava as circunstâncias, o ambiente e os problemas implicarem nessa certeza que as coisas não dão certo. E aqui entra um pouco de estoicismo, né, que é a arte da aquiescência. A arte da aquiescência, que é você ter esse poder sobre você e você encarar as coisas como são. Senão, abaixar a guarda, tá? E ele fala que ele é até um pouco forte nessa parte, né? Que ele fala: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então, se você está deixando os problemas dominar você, é porque sua força de vontade não é tão grande quanto poderia. Porque se você tivesse a convicção de Stockdale, que as coisas iam dar certo, você encararia os problemas. E você não ficaria angustiado. Então, o livro, outra coisa que eu acho muito legal no livro, é que ele traz vários e vários exemplos. Eu gosto de livro com exemplos. Um piloto de caça da Marinha dos Estados Unidos, chamado James Stockdale, aí ó, eu tava falando dele, foi abatido no Vietnã. Enquanto voltava para a terra após se retirar desse avião, passou aqueles poucos minutos contemplando o que esperava lá embaixo. Prisão, tortura, morte. Dá um outro exemplo que ele traz. Na tradição norte-americana, a imagem popular de George Washington é de um general corajoso e ousado, superior a tudo que o cercava, repelindo os tirânicos invasores britânicos. Claro, a verdadeira imagem é um pouco menos gloriosa. Washington, seu exército era pequeno, frágil e mal treinado. Apesar de toda a retórica, a maioria das manobras era minúscula contra o inimigo maior e mais forte. Bate e corra, provoque e te movimente. Então, ele traz vários exemplos de como pessoas conseguiram superar suas fraquezas e encontrar a felicidade ou a conquista ou os objetivos em meio a dificuldades. Então, o livro ele te convida a você fazer o mesmo, você encarar as coisas como elas são e você ter a total certeza que qualquer problema que você está passando, você consegue encarar isso como uma oportunidade. Então, percepção, qual que é o framework? Percepção, vontade e ação. Você tem que perceber o problema, olhar para o problema como ele é, ter vontade de resolver esse problema. E aquela coisa, se você não tem vontade, se você fica angustiado, é porque a sua força de vontade precisa ser trabalhada, é pequena. É o que o autor fala. E você fazer ações para que você alcance esse objetivo, de você resolver esse problema. Ó, o que é vontade? Vontade é o nosso poder interior que nunca pode ser afetado pelo mundo exterior. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui a parte da ação. Eu acho que, na verdade, o framework é o contrário, né? Não é percepção, vontade e ação. É percepção, ação e vontade. Ação, é isso mesmo. Percepção, ação e vontade. O framework é o contrário. O que é ação? A ação é lugar comum. Já a ação certa, não. Enquanto a disciplina não é qualquer tipo de ação que funcionará, mais tarde, a ação direcionada. Tudo deve ser feito a serviço do todo, passo a passo, ação por ação. Com persistência e flexibilidade, agiremos melhor, no melhor interesse dos nossos objetivos. A ação requer coragem, não impetuosidade. Nossos movimentos e decisões nos definem. Devemos ter certeza de agir com deliberação, ousadia e persistência. Nem pensamento, fuga ou ajuda ali. A ação é a solução e a cura para as nossas dificuldades. Então, o livro, ele fala, ele faz você movimentar, eu até acho engraçado, né? Esse livro aqui, ele te empodera, do Ryan Holiday. Você tem esse outro livro aqui que ele te dá um tapa na cara. Eu tô terminando de ler esse aqui. Esse aqui é... Esse daqui, você lê, você fica até triste. Você fala, nossa, eu sou um ser humano muito ruim. Aqui esse livro te empodera. Então,
esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas impressões do livro O Obstáculo ao Caminho. Um livro muito bom, tá? Essas foram as minhas notas ali que eu vejo no livro, que vale a pena você ler. Ainda mais se você tá passando por alguma dificuldade. Tava passando por algumas dificuldades, eu li o livro, né? Eu li o livro e eu já fico mais tranquilo e entendo que as coisas são como elas são. Então, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Deixa um comentário, pô, dá uma ajuda em nós aí. Deixa um comentário se você também já leu. O que você achou? O que você gostou do livro ou do vídeo? Vamos planejar, vamos manter esse contato maneiro aí. Um abraço pra você. Valeu, falou.